É isso. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus, a todo mundo aí que está nessa nossa live, né? Hoje, um formato meio diferente. Atrás aqui está o fundo preto, mas estamos ao lado aqui do nosso capitão Jair, né? Jair Messias Bolsonaro. E que hoje tem entrevista daqui a pouco. Hoje tem entrevista comigo aqui na rádio não, na Paraíba Society, né? E também, né? Tem o primeiro debate da, na internet hoje com os governáveis daqui da Paraíba, né? E estamos nessa correria aí, ver se. E também estamos de. Estamos. Estamos também, né? É... Oi. Oi, boa noite. Como é que tá vocês aí? O som melhorou? Pai do Senhor Jesus é todo mundo que vai entrando aí. Vira, Walter Menezes, Miguel Rodrigues, Antônio Piveta. Estamos juntos aí, comandantes. Também ao vivo aqui pelo Facebook, né? Mas hoje nessa correria aí. Hoje vai ter o primeiro debate aqui na Paraíba dos governáveis, né? E vocês que vão entrando aí, vão dar um like, se inscrevendo aí no canal, porque hoje, aliás, o resto do dia promete, né? Estamos vendo aí a questão ainda da minha candidatura, que deu um problema aí, questão partidária, mas estamos aí na luta. E hoje é o resumo da nossa semana, mas no decorrer da semana expirou, né, o prazo das convenções na última quarta-feira, como também as coligações, né? Mas hoje eu vi uma notícia até meia inesperada, né? Porque Nicolas Ferreira conversa com o Zema e fala em desistência, enfim. É uma coisa meio aqui absurda, mas eu não sei até que ponto o nosso menino de Ouro Preto está querendo, né, ver essa situação aí com o Zema, né? E hoje ele, que tanto fez, né, deu corta aí de Flávio, enfim. Aí vai o, o menino de Ouro Preto e tenta convencer Zema a desistir. É meio que, assim, sem lógica, sei lá. Zema se dizia muito forte, né? Mas quem é de direita mesmo, verdadeira raiz, só tem Flávio. Renan Santos fez alguns comentários que vai se coligar com o Centrão, né? É aquela coisa, né? Os caras se dizia brabão de tudo, né? Mas já começa Renan Santos, tchutchuca do Centrão, né? Agora ele é a tchutchuca do Centrão, é Renan Santos, que já disse que precisa do Centrão. Positivo, comandante. Nirode da Costa. Exatamente. Nordestino, bolsonarista, com orgulho, né? Mas a minha bandeira nunca será vermelha igual a tua. Aí fica Renan Santos nessa dicotomia dele, né? Porque ele representa o mercado financeiro, ele representa o STF, né? E vai trabalhar para Lula, querendo ou não. Meu irmão, hoje tô sem tempo para conversar. Hoje não tem muita. Só passar aqui os pontos de vista aqui da direita, né? E trazer aqui algumas informações de última hora
que Tereza Cristina briga com o partido dela para apoiar, assim, em público, né? Flávio. Mas hoje, essa semana, né? O Jair completou aí 1 ano de prisão, dessa prisão aí injusta, né? Essa prisão aí imoral, ilegal, e que nenhum preso em todo o território nacional sofre igual a Jair. Aí alguns de vocês vão dizer, não, mas ele está em casa. Beleza. É uma prisão em casa que não pode nem ver os filhos. É uma prisão em casa que até a empregada dele tem que deixar na portaria o celular. É uma prisão. É um regime de sequestro, né? Nossos conhecidos direitos humanos, infelizmente, não fala nada, não se pronuncia. A nossa OAB também do mesmo jeito. Nossa OAB do mesmo jeito, calada. Mas eles balançam a cabeça e faz com que Bolsonaro fique esse enclauso, né? Não, não é, não é. Mas justa milenial, não é. Você comparar o presídio do Brasil com ficar preso em casa, né? Agora, se você tiver mais de 70 anos no presídio comum, você está solto. Você vai cumprir a sua prisão em casa. Você vai poder sair da sua casa. A sua prisão domiciliar é diferenciada, né? Não sei se você sabe disso. Não sei se é mansão, né? Eu nunca fui lá. Se tu foi lá, manda foto aí, que eu não conheço não. Mas a, a situação de Bolsonaro hoje é incomum. É incomum porque não tem lógica. Não tem uma coisa que leve ele realmente a ficar na prisão, né? Não tem. E hoje ele é um perseguido político do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Flávio agora, graças a Deus, está às quintas-feiras fazendo a live, né? Semanal, que para mim, é essencial, como o Jair também fazia, né? Que é um marco. Aí hoje tem uma entrevista comigo, daqui a pouco, se vocês quiserem, né? Nos acompanhar aí, vai ter. Eu não posso, acho que não vou ter bateria suficiente para fazer pelo TikTok, né? Para você nos acompanhar, mas segue lá no canal aí Paraíba Society, né? Falando aí um pouco de segurança pública, um pouco da nossa trajetória até agora, né? Na política, né? E dessa criação desse canal para falar com vocês aí sobre esse desmantelo do PT e o STF vem provocando nossa nação aí. E tem muitos que se diz contra o sistema, mas não é, né? Muitos que se dizem que vão fazer alguma coisa, mas não vão fazer. A gente sabe disso. Nós sabemos tanto que as máscaras começam a cair com essa fala de Nicolas Ferreira, né? Ao lado de Zema, incitando, não sei se é
um diálogo aberto para que ele desista, né? Hoje a nossa live até vai ser um pouco mais corrida, né? Devido a essa agenda aí, que é também a partir das 20 horas vai ter o primeiro debate aqui. Vai ter um primeiro debate aqui na Paraíba dos candidatos a governador. E hoje vai ser tipo assim, uma coisa meio corrida, né? Falo para vocês aqui, corro, vou pro estúdio, né? Vou entrar ao vivo também pelo canal Paraíba Society, né? Do nosso jornalista Jefferson Saldanha, né? Que é uma satisfação imensa e pelo convite também que ele me fez durante a semana. Mas é aquele negócio, nós que somos de nem direito, nós somos bolsonaristas mesmo, né? Que trazemos as informações de uma maneira mais contundente, geral, que a gente vê, analisa os fatos, né? Que essa semana saiu aquela presepada que eu falo de Lindenberg Faria com Sonaya Tronic, envolvendo aí o nosso Alfredo Gaspar aí, que é vice de Flávio, né? Sobre a questão do, enfim. Mas agora sai a conversa que Lindenberg não tem prova suficiente para acusar ele. E Soraya Tronic está silenciosa, não fala mais nada. Essa é a acusação, sem provas, sem nenhum tipo de indícios, né? Porque eu não sei, não sei se vocês sabem, Lindenberg Farias, ele está na política hoje graças a Alexandre de Moraes, um liminar dele. Está sustentando ele lá na Câmara, até hoje. Ele não foi eleito, né? Aliás, foi eleito, mas estava cassado. Aí entrou com um pedido de liminar, caiu na mão de quem? De, de Alexandre de Moraes. Deferiu, ficou na mão dele, enfim. Justamente Lindenberg Faria que pediu para não aceitarem o nome dele na sabatina no Senado. Mas as coisas mudam, né? Principalmente o pessoal da esquerda, que não tem caráter, que não tem nenhum tipo de princípio, não tem nada de relevante para trazer na nossa nação, né? Nosso Brasil. Mas já tem gente que vota. Fica a cara de cada um. Consciência de cada um. Mas eu não defendo uma situação dessa, né? E também a Paraíba hoje, aliás, essa semana, dia 5, dia da fundação da Paraíba, completou 441 anos de fundação. Nós fomos capitania real, nós fomos uma das mais prósperas, nós fomos um povo tão aguerrido que lutamos na Batalha de Guararapes, né? Mas até hoje não chegou água do São Francisco aqui, depois de mais 100 anos. É uma coisa até absurda de se falar, né? Mas o presidente da Câmara, no auge aí do seu mandato, né, que vai completar 2 anos de mandato na Câmara, agora que ele foi falar com a ministra. É uma coisa surreal aqui na Paraíba. Tudo envolve política, mas uma política que não desenvolve o Estado. Pelo contrário, puxa sempre a Paraíba para trás. É uma coisa absurda, né? A gente vê
a não vontade de fazer alguma coisa pelo povo deles. Porque o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é filho de Nabu Vanderlei. E o fator Nabu Vanderlei na política aqui tá uma coisa bonita de se ver, né? Que as máscaras vão caindo e ele vai cooptando todos os prefeitos. Chega mais de 200 agora. 200 prefeituras aqui no estado da Paraíba, né? Com essa série de benesses, essa série de coisas que na jogada política que eles fazem, porém, só uma coisa tem que fazer, aliás, não é fazer, é combinar, é com o povo. Gasta muito com poucos e esquece o restante da população. Eu com poucos, eu venho aqui para dizer a vocês que são com prefeitos, vereadores, né? Gasta muito com eles. Mas com o povo não é revertido para a associação, para a sociedade. O povo em si, quem está no final da ponta, não vem nada para eles. Aí você se pergunta, mas na Paraíba ainda pratica essa tipo de política velha, política de cabresto? Pratica sim. Inclusive, o fator Nabu Vanderlei rachou a igreja Assembleia de Deus aqui na Paraíba. Rachou. Ovelhas ficaram contra pastor, né? Ainda está nessa fermentação de conversação, infelizmente. Mas é aquele negócio. Enquanto pastores, líderes, né, de igreja estiverem à frente das suas igrejas, não por remuneração, mas simples fato e pelo ofício que Deus destinou a cada um deles, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque o salmista vai dizer: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se você trazer isso para dentro da igreja, né? Porque a cabeça da igreja é Jesus. Não tem como coisas escusas, ocultas, acontecer dentro do seu cristão. Não tem. Porque quando Salomão, não, Davi, foi fazer, não foi Salomão, lá em Segunda Reis, eu acho, ou Primeira Reis, que quando foi fazer o templo, aí disse, essa será chamada a casa de oração. E de lá para cá, hoje as nossas igrejas são chamadas de casa de oração. São, nós somos levados para congregar, né, com nossos irmãos, e lá é referência total a Deus, porque lá é para cultuar a Deus, para trazer as suas petições, suas orações. Nada que você faça também em casa, mas o local de comunhão, de oração, de invocar o nome do Senhor, se debruçar aos pés dele, é na casa dele. Enquanto a gente não praticar essa essa vocação que temos de adorar o Senhor em verdade e espírito, não vai atingir aquele mover sobrenatural como a gente tanto deseja, como a gente quer, né? Não vai. Aí ele rachou a igreja, a Assembleia de Deus, né? Pastor José Carlos de Limas. Mas eu não.
eu não consigo compreender, né? Que o homem era, pastor Zé Carlos é homem sério, mas se deixou se levar pelas benesses, né? Que o seu filho poderia ter. Eu, inclusive, até eu olhei aqui hoje no Resiste, né? Já saiu o Resisteiro. É pastor, não sei o que, venerando. Mas enfim, é aquela coisa. Nós que somos cristãos evangélicos, tem que abrir o olho, né? Como Jesus já fala. Prudente como uma serpente, mas mansos como pombas, né? É uma, é uma situação que você fica olhando aqui no Brasil. Na convenção do PL, houve oração, houve louvores, né? Invocando a presença de Deus sempre, né? Procurando a face do Senhor. Nós temos que ser assim. Na Paraíba, hoje, as coisas vêm mudando. Não é na velocidade que a gente quer. Não é. Mas se fosse, seria bom demais. Genealogia é importante também. Não cai. Obrigado, amor. O fruto não cai longe do pé. Isso é verdade. Não cai. Mas a gente tem que ser vigilante, né? Vigiar e orar. E afastar todo tipo de mal, né? Longe, longe, longe do nosso povo. Longe. Nós somos hoje a pensar, debater política de modo geral. Todo tipo. Basta aquela máxima dizer, não, ninguém discute política, futebol, não. Discuta. Religião, estude a Bíblia, corra atrás de conhecimento. E o conhecimento liberta. Conhecimento traz revelação, né? Em Romanos 1 vai falar que o evangelho revela a justiça de Deus. E a gente tem que comer a Bíblia, ler a Bíblia, né? Para isso, Osé já fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Acho que é Oséias 4. E nós temos e ser igual aos bereanos, né? E quando era falado alguma coisa no, no, nas reuniões que a igreja primitiva falava, eles iam e consultavam as escrituras. A gente tem que ser assim. Não criar falsas ilusões e sim ser contundente no evangelho, né? Tem que ser assim. Tem que ser, porque de uma maneira ou de outra nós seremos levados, né? Como ovelhas ao matador. Tem que ser vigilante. E a Paraíba, quando completa 441 anos sem água, né? Sem desenvolvimento, você olha e fica imaginando, caraca, 441 anos, João Pessoa completou. Nós que somos um povo resiliente, forte, sai daqui para construir outras cidades, outras casas,
e não consegue ter um estado decente, desenvolvido, próspero, é uma coisa fora de série. Aonde foi que nós erramos? Aí fica essa indagação, Paraíba. Será que vocês que me escutam aqui no TikTok, no Facebook, bora Lima Limão, tá ao vivo aí. Um abraço aí, Lima. É aquela coisa, pô. Será que realmente os políticos da Paraíba trabalham em prol do nosso povo, da nossa sociedade? Eu vejo muito agora. Isso aqui é uma crítica minha, né? Vários e vários, vários e vários candidatos olhando BR, ali BR não, as rodovias estaduais. Que as rodovias daqui da Paraíba são sorrisal. Quando chove, se acaba. Temos essa PB que liga Patos até Princesa Isabel. Aí temos uma PB que liga São José do Bonfim até Mãe d'Água. Aí o que acontece? Nessa que vai de Patos até Princesa Isabel, no meio tem uma serra, Serra Teixeira. Toda semana, a morte lá, acidente, a vítima fatal. Toda semana, toda semana, toda. E você não vê político nenhum falando isso, não. Debatendo a situação da Serra Teixeira. Não vê. Não vê. Aí essa que eu citei, de São José do Bonfim, a Mãe d'Água, para vocês terem uma noção das coisas. Antigamente existia lá uma estrada de vicinal, uma estrada de barro, até Mãe d'Água. Nessa estrada de barro existia duas pontes, que só passava um carro. Para vocês terem noção das coisas, fizeram a pista. Aí sabe o que acontece? Deixaram as duas pontes, que só passa um carro. E tipo assim, em mal condições. E parece que tá normal. Ninguém fala nada. Glória a Deus. Aí você fica olhando. Bicho, gastaram X aqui. Não mudaram pela segurança viária. Não mudaram as pontes, pô. Não ampliaram as pontes. E detalhe, o nosso ex-governador era engenheiro civil, pô. Era engenheiro civil. Hoje só tem duas, acho que duas estaduais em perfeitas condições, pintadinha, novinha. É uma que sai de Santana de Mangueira, que vai para, se eu não me engano, para Tavares. Santana de Mangueira, não, Santana dos Garrotes, que vai para Tavares, né? E uma que fizeram recentemente aqui de São José dos Pinhares, que liga a BR 110. Só tem essa. Em Dom Augusto, positivo. Flávio Presidente. Tem boquinha não. Exatamente, Leila. A gente tem que ter coragem. Aí o pessoal começa a falar, não, porque a, as rodovias estão em má conservação, não sei o quê. O único que fez rodovia, e foi muitas rodovias aqui, querendo ou não, foi Ricardo Coutinho.
má qualidade? Foi. Horrível. E quando chovia, esburacava. Mas como tinha um contrato ainda com a empresa, eles iam lá e tampavam lá os buracos. As nossas rodovias hoje não tem acostamento. Não tem. Não tem acostamento. E, para terminar de piorar as coisas, o pessoal, os agricultores, pegaram, fizeram tipo uma reserva. A cerca limite que passa longe da rodovia, eles pegaram e fizeram um puxadinho, né? Tipo um reservozinho para colocar lá no tempo da seca, o gado comer. Que puxa até o meu fio da rodovia. O pessoal faz isso para tentar escapar, né? Dessa seca braba que tem aqui. Algum animal, enfim. Mas, tipo assim, no período de eleição, aparece para falar. Mas parece que nem conhece a Paraíba. Isso é a realidade, né? Aí eu fico me perguntando, é verdade, tu tá exercendo o mandato para fiscalizar, e não fiscaliza, o negócio tá errado. Porque um salário de um deputado, de um vereador, para fiscalizar o trabalho do executivo, né? Ele recebe muito bem. Eu acho que foi na última live que eu falei sobre uma investigação que eu estava fazendo sobre uma creche, né? Mas, tipo assim, como tem que se locomover para puxar papel, né? Fazer um levantamento mais aprofundado, um dossiê para entregar no Ministério Público, para ir na delegacia, ó aqui, doutor delegado, toma aqui, vê se investiga, né? Demanda tempo e dinheiro. Eu não tenho muito recurso. O recurso que eu tenho, montei aqui esse estúdio aqui, né? Paga aqui é Daniel, dá o suporte aqui, o meu técnico, né? A técnica aqui. Mas se for empregar tempo e dinheiro para investigar as coisas na Paraíba, ué, pode colocar. Licitação que arrotaram aí 10%. Aqui pronto. Aqui tem uma escola que está sendo construída aqui no bairro do Sapateiro, que essa escola era para ter terminado no dia 27/7/2026. O orçamento dela está alçado em 5 milhões de reais. Em 5 milhões de reais. E ela está alçada, né, para ser concluída no dia 27/7 de julho do mês passado. Aí eu lhe pergunto, terminou? Não, não terminou. Quando começou lá, tinha vários pessoal na obra, mas hoje o número reduziu. Reduziu muito. E é uma escola grande, de grande porte. Vai abranger aqui quase todas as crianças aqui do bairro. Fica por trás do posto médico aqui, Pedro Leandro, né? Mas hoje não tem oposição em Patos. Não tem. A oposição de Patos faz um arranca-rabo ali, tal,
Se acaba. Não tem. Para chegar, olhou a placa, colocou no papel, porque eles têm acesso ao recurso, né? Pode puxar, pode investigar, entregar uma cópia no Tribunal de Contas, uma cópia no Ministério Público e uma na delegacia. Pode fazer? Pode. Vamos fazer? Aí é outra conversa. Outra conversa. Eu acho legal isso? Não. A questão da rodovia, né? Principalmente para quem é já deputado, né? Não acho. Não acho. Isso prova que não roda Paraíba. Não roda. Porque se rodasse, você sabia, né? Tal rodovia tá assim, tal rodovia tá assado, tal rodovia tá precisando disso, né? Tava vendo a duplicação, tá ali no trevo do meio do mundo. Flávio prometeu terminar, mas ainda deu grito ainda. Até Cachoeiro dos Índios. Tem que puxar até lá. Tem que puxar até lá. Essa duplicação tem que varar Paraíba. Tem que chegar em Cachoeiro dos Índios, tem que fazer o entroncamento na BR-116. A gente tem que chegar lá. É o certo. É o certo. Gilberto falou, e eu gritei ainda. Até Cachoeira dos Índios, essa duplicação. Porque não dá mais. É só fazendo coisa meia boca aqui. Se fazer uma coisa, faça bem feita. Faça um negócio que, eita, que realmente. E tá sendo feito, bem feita, né? Lá. Você vê lá que tem faixa lá que tem 30 centímetros de concreto. Muito bem feito. Muito. Vamos puxar até aqui, Cachoeira dos Índios, BR-110, 116. Fazer esse entroncamento aqui. Fazer um porto seco. Lá em Cachoeira dos Índios, lá em Cajazeiras. Que a gente pega dois estados, Ceará e Rio Grande do Norte. Mas depende de vontade política, né? Depende de vontade política. Aí eu tava. O meu governador é Maurício Maja... Majari Ferreira. Meu governador é Flávio. Efraim. Efraim. Ele. PL, né? Hoje vai ter um debate. Primeiro debate pelo YouTube, né? Lá com Fabiano Gomes. Vai ser o primeiro debate hoje. Dos governáveis aqui. Aí você fica olhando assim, pessoal, boa noite, raio de sol, né? Patriota do bem. Madalena, vez do Flávio, é um bandido. Eu não sei por que é bandido. Porque ele indiciou Lulinha, ele é o bandido?
ele indiciou mais de 200 pessoas e que o plenário da CPI ficou com medo do relatório dele. Ele é a favor da polícia e não do bandido. Esse é o vice que é bandido? Eu gostaria até de saber, né? E o governador hoje que está em exercício, bicho, é um fantoche. Lucas Ribeiro é um fantoche, pô. Cobrar do governador é que tipo assim, ele disse que faz alguma coisa, mas infelizmente quem faz é o tio dele, que é Aguinaldo Ribeiro. Não sei se vocês conhecem. Aguinaldo Ribeiro é daqui, da Paraíba. Aguinaldo Ribeiro foi o cara que elaborou essa reforma tributária, que a partir do ano que vem vai subir o preço das coisas para 36% de imposto, né? Se a gente já era ruim de viver no Brasil, vai ficar pior. Porque você, microempresário, quando for pagar, quando for receber alguma coisa, já desconta na fonte, tu só recebe o troco. Teu capital de giro vai se acabar. Foi Aguinaldo Ribeiro que fez isso. E ele é daqui da Paraíba. Há rumores, mas aí é só especulação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada assim de certeza, né? Que é uma briga interna de PP com republicanos aqui na Paraíba, onde é, Aguinaldo tá querendo queimar o filme de Hugo, enfim, essas cachorradas, né? Mas não tem nada de certo, de concreto, é só especulação. Infelizmente, hoje, a gente vê a situação do Brasil, da Paraíba, né? Parece que é igual a cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do canto, não sai do canto, não avança. Hoje em dia, o que aconteceu com o Cleitinho? Tem muito político blogueiro. Cleitinho é um deles. Chorou, esperneou, voltou atrás, foi pra frente, foi pra trás. Cleitinho, tu não tem coragem de nada, pô. É frouxo. Cleitinho é frouxo, pô. A gente sabe disso. É arregão, cagão. Ele tava eleito em Minas Gerais? Estava. Por que não foi? Porque é mole, cagão. Aí, sextaram essa semana, foi indagado por Chiquini. Uma pergunta básica. Para vocês aqui no chat, Lula é corrupto? Responda aí. No chat aí. Responda aí. Né? Lula é corrupto? Sim ou não? Iromar, bandido. Idomar é um bandido. Pronto, concordo. Mas sextaram. Tu acha que esse moleque, ele pelo menos vai dar de peia na bandidagem? Silvana Dias vai dar de peia na bandidagem. Chiquini falou para sextar. Você acha que Lula é corrupto? Sim ou não? Não, não posso afirmar. E sextaram nos seus podcasts lá, falou que Bolsonaro era frouxo.
ele disse que Bolsonaro é frouxo. Não tem a capacidade de chamar de Lula de corrupto. Não tem. Aí como? Sestaro, Cleitinho, né? E vários outros que chamam aí Bolsonaro de frouxo, Bolsonaro de não sei o quê, Bolsonaro genocida, enfim, chama de tudo. Mas ninguém quer ser Bolsonaro, pô. Cleitinho estava eleito em Minas Gerais. Eleito. Só que ia receber o apoio de quem? Do PL. Aí veio a ordem. De onde? Do STF. Se for, eu te ferro. O que é que ele fez? Meu irmão. Não tem coragem. Agora fazer vídeo, pulando muro. Eu sou assim. Não cola, pô. Não cola. Renan Santos, mesmo jeito. Falou, gritou de Bolsonaro, que era a tchutchuca do Centrão. Agora quem é a tchutchuca do Centrão? Tu acha? Vocês podem falar mal. Vocês podem criticar. Mas esse cara aqui, bicho, o que ele fez? Vocês, ninguém tem a coragem dele. Ninguém. Bolsonaro, ele é o cara. Não é à toa que os caras gritavam mito. Mito. Mito, mito, mito. E a gente tem que ser assim, pô. Tem que ter determinação. Se não tivermos determinação, eu penso que Flávio tem a determinação. Porém, Flávio tem muito conhecimento. Flávio, ele tem determinação, tem coragem e tem conhecimento. E Jair sabe da capacidade dele. Sabe. O Jair sabe da capacidade do filho dele. Ele sabe. E os caras podem falar, podem espernear, que é 22, pô. É 22, é Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro. É pra mudar o Brasil, pô. É pra mudar. É pra mudar o Brasil. Genesse Ferreira. É. Agora tu não quer ser ele, né? Tu deve ser um frouxo igual a Sestado, né? Igual a Cleitinho. Falar é fácil, pô. Tu quer dar a cara a tapa? Quer aparecer? Não quer, cara. Eu falar, chegar num chat aqui e começar a falar: ó, tu é frouxo. Tu é isso, né? É fácil demais, pô. Silvana Dias, não entendi foi nada. Depois traduza pra mim. É, vai ver se eu consigo aqui juntar. Pastora Shirley, é 22 BR. Pai do Senhor Jesus, pastora. Deus abençoe. O pessoal fala de Bolsonaro. O pessoal fala.
Mas ninguém quer ser ele. Ninguém quer. Ninguém quer. Né? Ninguém quer. Quando você vê a luta de um cara sozinho, que hoje tá esse moído aí do falso, né? Nos Estados Unidos, e o cara sozinho falando aqui, essas vacinas vão dar errado. Esse negócio não dá certo. Olhe, veja bem, analise. Não porque ele é aquilo outro. E aí? Quem é que estava certo? Desde o início. Antes de. Há 4 anos atrás, 6 anos atrás. Quem é que estava certo? Jair Messias Bolsonaro. Goste dele quem gostar. E quem vai pagar? Quem vai pagar agora? As vidas perdidas. Porque tanto falou, pessoal, não é por aí. Pessoal, não vai fazer isso. E o STF entrou pelo meio, atrapalhou o governo de Bolsonaro. Vocês vão cobrar Alexandre de Moraes, a Barroso, essas mortes provocadas aí. Vão cobrar de quem? Esse lockdown. Porque eu participei de algumas operações constrangedoras para a sociedade. Vão cobrar de quem? E o pai de família não podia vender seu alimento, que o pai de família não podia nem abrir a sua bodega, vender no seu restaurante. Quem vai pagar esse constrangimento aí? É o prefeito da época? É o Supremo Tribunal Federal hoje? Quem vai pagar? É Zema, que despediu uma senhora, não quis tomar a vacina. Quem vai pagar a conta agora da Covid? Quem é? Exatamente. Quem vai pagar a conta da Covid? Vocês vão cobrar de quem? Rebanho de PT, de petista, vagabundo. Quem vai cobrar? Porque até para você fazer feira, você tinha que apresentar o cartão de vacina. Fui obrigado a tomar vacina, porque senão eu ia perder meu salário. E aí? Quem vai pagar essa conta? O falso está sendo processado. E geralmente, quando começa dos Estados Unidos, tem um delay de 2 anos para chegar aqui. E vai chegar, sabe quando? No governo de Flávio Bolsonaro. Ele vai atochar no rabo de quem? Tem que procurar um canto. Quem atrapalhou o governo? Não foi o STF? Responsabilidade é de quem? Governadores, prefeitos e STF. Alguém tem que arcar. Alguém tem que pagar o pato. Não me diga que isso é normal. Você chegar na casa, no comércio e colocar o pessoal pra dentro, pô. Por... Aqui mesmo. Eu digo
aqui na Paraíba. Por que na Paraíba? No sertão da Paraíba. Porque aqui tem um sol para cada um. Ainda sobra. Se você passar 15 minutos aqui fora, exposto ao sol aqui da Paraíba, você desidrata, pô. Você tem que ir pro soro. Imagina um vírus que você não vê exposto numa insolação dessa. Não venha me dizer que isso é normal. Não venha. Até hoje, as igrejas não se recuperaram o seu público, não. O povo não quis mais nem vir para as igrejas mais, com medo. Se necessário for, assiste em casa. Isso é normal? Não é, né? Eu vou entrar aqui nos minutos finais para dizer o óbvio. Será, se não fosse Bolsonaro, à época, falando a verdade, o Brasil seria assim? Condenar o cara sem nenhum crime, por uma trama, por um Uber que não chegou, por um batom em uma estátua. E o camarada lá nos Estados Unidos. E condenar o cara, pô. Isso é normal? Que golpe é esse? Que golpe é esse? Não porque ele participou efetivamente, beleza, e mandou o pessoal ir para casa. Vamos para casa. O Brasil não vai se acabar, não. E ainda fechou a conta e passou a régua. Disse: ainda vocês vão sentir saudade de nós. E eu tô sentindo saudade. Eu gostava do cara. Eu gosto do Jair. Eu gosto do Jair. Se você não tiver verdade no seu falar, meu irmão, tchau. Se for um pilantra desse aí, igual a Lula, né? E eu já vou terminar e encerrar aqui. E tô partindo para lá, para minha entrevista agora. Que Deus abençoe. O pessoal já tá chamando aqui. Fica com Deus. Um abraço. Tamo juntos. E até mais.